Essa aqui é mais uma live do nosso projeto de lives no Twitter, da Liga de Políticas Públicas da PUC-Rio. Hoje, para minha imensa felicidade, estou recebendo o professor Eduardo Zilberman, que foi meu professor na faculdade. Ele que é doutor em Economia pela NYU, hoje é uma das referências do debate de macroeconomia no Brasil. Então, eu achei que ninguém seria melhor do que ele para poder tratar sobre esse tema da autonomia do Banco Central, que é um tema que está muito quente no debate hoje. Então, professor, feita essa introdução, eu queria te perguntar, primeiro, sobre o que seria essa autonomia do Banco Central e para que você falasse um pouco já dos países que adotam ela e da sua própria opinião sobre esse tema, para a gente começar o nosso bate-papo. Boa tarde mais uma vez. Maravilha, Fred, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com o pessoal da Liga de Políticas Públicas, né? Finalmente um tema macro, né? Então podem contar comigo aí para que vocês precisarem. Então, respondendo a sua pergunta, a autonomia do Banco Central nada mais é do que a prerrogativa que o Banco Central tem de decidir o curso de ação necessário para atingir suas metas e objetivos, né? Então, o Banco Central tem autonomia para decidir esse curso de ação, só que essas metas e objetivos não necessariamente precisam ser definidas pelo Banco Central. Se definidas pelo Banco Central, a gente diz que tem independência total, mas pode ser definidas externamente, né? Então, por exemplo, no caso brasileiro, quem define a meta de inflação é o Conselho Monetário Nacional, que é presidido pelo ministro da Economia. Mas a questão crucial acho que a questão crucial da autonomia, o que torna a autonomia tão importante, é que as decisões tomadas pelos bancos centrais não podem ser revertidas por um outro órgão do governo, né? Por exemplo, o executivo ou o legislativo, né? E aí, encaminhando já a sua segunda pergunta, que países adotam autonomia? Deixa eu te dar um dado que eu acho muito relevante e muito importante, né? Dos países que adotam o regime de metas de inflação, o Brasil é o único que ainda não possuía autonomia legal, né? Então, a gente tem que parar para refletir um pouco sobre isso. Por que o Brasil é o único país que até então não possuía autonomia legal? Por que o Brasil era um dos poucos países fora da curva? E aí, deixa eu justificar um pouco falando do mecanismo de transmissão da política monetária, né? Então, o mecanismo de transmissão da política monetária é tal que quando o Banco Central reduz a taxa de juros, no primeiro momento, eu diria que aproximadamente 6 meses, você tem um estímulo de demanda, a economia se aquece e você tem uma sensação de bem-estar coletivo. Mas só depois, diria mais ou menos que 1 ano e meio, é que surge um efeito inflacionário mais intenso. E aí, esse timing, né, primeiro batendo o produto em 6 meses, 1 ano, e só depois batendo a inflação, 1 ano e meio, 2 anos, gera um efeito muito perverso do ponto de economia política, né? Você tem uma miopia associada ao ciclo político que é muito perversa. E qual que é a ideia aqui? Se a ideia é ganhar uma eleição, custe o que custar, e a gente viu esse filme repetidas vezes no Brasil, perceba que, ao reduzir os juros em ano eleitoral, há um efeito de bem-estar no curto prazo, mas o problema da inflação fica para o governante seguinte, seja o reeleito ou o novo governante. E esse ambiente político é muito propício para ingerências do executivo no Banco Central, né? Então, uma das razões pela qual a autonomia do Banco Central é positiva, e eu sou super a favor dela, né, já respondendo a terceira parte da sua pergunta, é que, ao fazer os mandatos do presidente e diretores do Banco Central escalonados do presidente, né? Então, a ideia aqui é que o presidente assume o mandato, e aí, do primeiro ano de mandato dele, no final do primeiro ano, ele indicaria o presidente, e isso passaria o mandato do presidente seguir, né? Então, ao permitir esses mandatos escalonados, você mitiga bastante esse efeito perverso do círculo político. Vale ressaltar que você poderia demitir o presidente em caso de irregularidade, né? Mas você não poderia demitir o presidente ou os diretores do Banco Central caso o executivo não viesse a concordar com as medidas tomadas, né? Só para fazer uma analogia útil para encerrar aqui
essa primeira pergunta, olha o que está acontecendo com a Petrobras, né? Se a gente parar para refletir um pouco, a taxa de juros não deixa de ser um preço, né? É o quanto eu estou disposto de abrir mão de consumo hoje, ou de bens de consumo hoje, para consumir amanhã, né? Então, é o preço do meu consumo intertemporal. Assim como existe o preço do diesel, o preço da gasolina, e para atender a sua base política, a gente viu recentemente que o presidente Bolsonaro interferiu na Petrobras para atender a base política, né? Então, nesse sentido, a autonomia legal do Banco Central, com esses mandatos escalonados, é uma forma de blindar o Banco Central de uma ingerência análoga ao que aconteceu na Petrobras em ano eleitoral. E aí, só para terminar, antes da gente passar para a segunda pergunta, para a próxima pergunta, é importante aqui ressaltar que a autonomia não é uma coisa que sai de graça, né? Não é, você está concedendo a técnicos não eleitos pelo voto e que deixam de responder ao presidente da República, você passa a conceder para ele autonomia para tomar decisões que são relevantes para o dia a dia dos cidadãos, né? Então, decisões de política monetária são relevantes para o dia a dia do cidadão e não passa pelo escrutínio do voto por conta da autonomia, né? Então, numa democracia, para que essas decisões, de forma autônoma, logrem legitimidade, é fundamental que essa maior autonomia seja acompanhada de mais transparência, comunicação e o que a gente chama em inglês de accountability, né? Que uma tradução imperfeita seria responsabilização democrática. Acho que é isso, acho que está respondida aí a primeira pergunta. Certo. Vamos passar então para a próxima, que é o seguinte, a gente teve, assim que começou a esquentar esse tema da autonomia do Banco Central nas últimas semanas, viralizou um vídeo da deputada Tabata Amaral, dela explicando por que ela era favorável à autonomia. Enfim, é um vídeo que viralizou bastante, mas ela também foi muito criticada por outros economistas pelo fato dela mencionar, de não falar especificamente sobre a questão da interferência do mercado financeiro na política do Banco Central. Então, eu queria entender, professor, se você acha realmente que vai haver uma maior participação de pessoas no mercado financeiro caso haja autonomia, se isso já acontece hoje e se isso realmente tem que ser levado em consideração nesse debate. Eu queria entender um pouco sobre isso. Então, assim, eu confesso que eu tenho uma certa dificuldade de entender essa crítica, né? Eu já vi essa crítica sob duas óticas diferentes, né? Uma pela qual você colocou agora e a outra dizendo que se a ideia é que o Banco Central autônomo teria maior probabilidade de ser capturado pelos grupos de interesse, entre eles o pessoal do mercado financeiro, né? Então, aqui eu quero deixar claro que eu penso justamente ao contrário, né? A história recente do país, ela mostra que muita coisa sob a alçada do executivo foi e está sendo capturada, né? A lei de autonomia, ao blindar o Banco Central do executivo, ela reduziria as chances de eventuais ingerências de executivo e uma captura por esse caminho, né? E aí tem essa outra questão que você colocou, que se a ideia é que o BC autônomo atraia mais gente do mercado para a condução de política monetária, eu, pessoalmente, não vejo problema algum. Eu acho a experiência de mercado fundamental para vislumbrar os impactos de determinadas decisões de políticas monetárias, estratégias de comunicação, por aí vai, né? Então, a gente que está mais na academia, quando lê uma ata do Copom, a gente tende a interpretar ela de um jeito diferente do pessoal do mercado, né? Então, ter esse input nas decisões de política monetária sobre como o mercado veria determinada decisão, sobre a maneira como o mercado pensa, eu acho importantíssimo, né? E nesse sentido, se você tem um ambiente que permite a deliberação e decisões genuínas no Comitê de Política Monetária, eu vejo como muito positivo um comitê monetário balanceado, né, englobando diferentes visões de mundo. Isso incluiria diretores que vieram do mercado financeiro, diretores com uma formação mais acadêmica,
e mesmo funcionários de carreira do banco que entendem, têm um conhecimento da estrutura interna, né? Mas desde que essas pessoas todas sejam especialistas em monetária, né? Sendo você um especialista em monetária, quanto mais ter visões diferentes de mundo, eu acho, no processo de agregação de preferências e de opiniões genuínas, eu acho que tende a gerar decisões mais sábias do ponto de vista de política monetária. Certo. Então, vou passar para a minha próxima pergunta, que é justamente sobre o impacto dessa autonomia nas políticas públicas, mais especificamente nas pessoas mais vulneráveis. Eu queria saber se você acha que a autonomia do Banco Central vai interferir positivamente ou negativamente nesse aspecto. Essa é uma pergunta delicada de se responder. Então, primeira coisa, assim, o estado do conhecimento que a gente tem sobre como a política monetária interage com pobreza e distribuição de renda ainda é muito incipiente, né? Então, você tem uma literatura nascente, né? Uma literatura que a gente chama dos modelos novo-keynesianos heterogêneos, em que você procura entender justamente como a política monetária interage com distribuição de renda. E aí, a autonomia, naturalmente, afeta a condição de política monetária, mas eu acho que essa literatura ainda está muito incipiente para dar uma resposta precisa, né? Então, aqui, para responder a sua pergunta, ao invés de ficar focando em possibilidades ou curiosidades teóricas, eu acho que é preciso ver o que a evidência empírica diz, né? O que você tem de evidência empírica sobre o que a autonomia do Banco Central acarreta, gera. E a evidência empírica massiva, robusta, qualquer ângulo que você olhe, ela diz que a autonomia do Banco Central não apenas está associada a uma menor inflação, como ela também está associada a uma menor variabilidade da inflação, né? Então, não é apenas uma inflação menor, mas é uma variabilidade menor da inflação. E aí, quando você vive num mundo em que você tem menos inflação, isso naturalmente favorece a quem não tem acesso a instrumentos financeiros que te permite proteger da inflação, né? Ou seja, justamente os mais pobres. Então, nesse sentido, a gente pode interpretar que a autonomia, ao gerar uma inflação permanentemente mais baixa, tende a favorecer os mais pobres. E, em relação à menor variabilidade de inflação, isso é associado com menos incerteza e o maior horizonte e previsibilidade de quem pretende investir, né? E no mundo que você tem menos incerteza, maior horizonte e previsibilidade de quem quer investir, você tem mais investimentos, o que joga a taxa neutra de juros para baixo. E aí, a médio prazo, com uma taxa neutra de juros mais baixo, você tende a ter um retorno menor da poupança. E aí, os que têm mais poupança, naturalmente os mais abastados, eles teriam um retorno menor, né? Então, sobre essas duas, se você olhar as implicações dessas duas evidências empíricas, que estão bastante consolidadas da literatura, eu tenderia a dizer que no mundo com menos inflação e menos variabilidade da inflação, quem se beneficia são justamente os mais pobres. Professor, eu vou fazer, então, mais uma pergunta para finalizar, uma pergunta extra, que veio aqui na minha cabeça agora, que é sobre justamente o que você falou no começo, sobre a comunicação, exatamente da questão da importância de comunicar bem na política monetária, né? Mas eu queria também falar um pouco da comunicação para o público. Você acha que está tendo uma comunicação ruim sobre o que seria a autonomia do Banco Central? Porque eu vejo também muitas pessoas que confundem ou usam o termo independência como se fosse algo meio que fora do governo, meio que não fosse atrelado ao governo. Então, eu queria saber se você acha que tem alguma falha de comunicação hoje na maneira como está se levando o que é essa autonomia para o público. Você enxerga isso de alguma maneira? Então, é uma questão difícil, né? Porque é um conceito difícil de se comunicar, né? Então, no fundo, o que é autonomia, né? A sociedade está abrindo mão de, indiretamente, via políticos eleitos, determinar a trajetória de política monetária. Só que ela está dando um objetivo para o Banco Central. E aí a gente parte do pressuposto que, ao delegar, uma vez que eu estabeleci o objetivo, mas deleguei os instrumentos para um corpo autônomo à parte, a gente parte do princípio que isso vai ser menos custoso
para a sociedade, porque você vai ter menos ingerência, você vai ter menos questões desse tipo. Mas esses são conceitos que não são triviais de comunicar. E aí tem essa distinção entre dependência e autonomia, aí é uma visão muito particular minha, né? O que é independência? Né? A independência, o Banco Central não só tem discricionariedade para determinar a condução da política monetária, mas também tem discricionariedade para determinar os objetivos de política monetária. O que eu acho que é crucial aqui, a parte crucial da questão, é a discricionariedade na condução dos instrumentos. Né? No final da linha, se o Comitê Monetário Nacional decidir uma inflação de 2%, 3%, o que é relevante é se o Banco Central vai conseguir entregar isso ou não. Né? Só que esses termos, autonomia e independência, gera esse tipo de confusão mesmo. Então, você tem que tentar comunicar de uma maneira clara para a sociedade que você está delegando a condução dos instrumentos de política monetária para pessoas técnicas, de forma que elas conseguem lograr os objetivos com mais efetividade do que seriam alcançados no mundo sem autonomia. Certo. Professor, queria muito te agradecer. Eu acho que a gente conseguiu aí, em quase 17 minutos, falar muita coisa sobre esse tema. A pessoa que for assistir hoje vai ter, acho que, muito mais base para entender esse projeto. Então, queria agradecer aí pela sua presença, pela sua palestra. Foi muito informativo. E é isso. Você deixa eu falar alguma coisa a mais para terminar? Eu queria agradecer pelo convite, né? Acho que foi um prazer estar aqui. A conversa foi rápida, já deu 17 minutos aqui. Só eu queria fazer uma consideração final, sim. Eu queria fazer aqui, eu queria fazer um apelo para que se cuide bem dos bancos centrais, né? Vamos colocar assim, né? O que eu vejo? Eu vejo com uma certa preocupação essa ampliação do escopo de atuação do Banco Central que se vem discutindo mundo afora. Né? Então, por exemplo, tem muita gente que defende um maior engajamento na causa ambiental, um maior engajamento do Banco Central nas reduções de desigualdade, etc, etc, etc. E aqui, cara, pelo amor de Deus, eu não quero ser interpretado mal. Essas causas são super importantes e tem que ser prioridade na agenda de política de qualquer país, de qualquer governo decente, isso tem que ser prioridade. Mas eu tenho minhas dúvidas se aos bancos centrais cabem um mandato mais amplo. Né? Eu acredito que redução de desigualdade, combate ao aquecimento global, deveriam ser prioridades, mas fora do Banco Central. Né? Por que eu digo isso? Porque a minha impressão é que a conquista da autonomia dos bancos centrais ela foi fundamental mundo afora para reduzir as taxas de inflação. Mas, assim, não existe almoço grátis. Né? A autonomia só foi possível porque você limitou, porque você tem um escopo de atuação muito limitado do Banco Central. E aí, quanto mais você amplia esse escopo de atuação do Banco Central, maior o poder que tecnocratas não eleitos terão para decidir sobre coisas que afetam a vida dos decisores, e mais frágil vai se tornar essa autonomia que te permitiu, de maneira muito efetiva, reduzir a inflação. Né? Mas aí o paradoxo, ao meu ver, é que justamente o sucesso dos bancos centrais autônomos em debelar essa inflação, ele estabeleceu uma certa credibilidade dessas instituições perante a sociedade, e a minha preocupação, é que essa credibilidade justamente seja, como o Banco Central é crível, como foi bastante efetivo em debelar a inflação, vamos botar o Banco Central para fazer mais coisas, né? Vamos aumentar o escopo da atuação do Banco Central. Agora, deixa eu só ilustrar um exemplo, né? Por que eu acho isso ruim? Eu acho que esse exemplo é bastante ilustrativo. Né? Eu trabalhava no Banco Central do Chile durante os protestos que eclodiram por lá, e aí visando atender a demanda das ruas, não, a leitura que se tinha da demanda das ruas, o Congresso chileno discutiu uma redução de salários das autoridades públicas, né, funcionários públicos, políticos eleitos, mas o problema crucial aí era como decidir o que seria reduzido de cada classe do funcionalismo público, de forma que a sociedade percebesse como algo justo. Né? E isso está longe de ser trivial. Né? A gente sabe, é muito complicado você determinar os seus próprios salários.
E aí, como o Banco Central tinha autonomia e credibilidade, algumas pessoas aventaram a péssima ideia que o Banco Central poderia propor uma solução para isso, né? O Banco Central se reúne e propõe uma solução de como seriam reduzidos esses salários das autoridades públicas. O presidente do Banco Central chileno, né, o Mário Marcel, ele veio a público e cortou essa possibilidade pela raiz. Né? Se o Banco Central trouxesse para dentro essa missão de atender as demandas das ruas, seria muito difícil de blindar o Banco Central do futuro de grupos de interesses políticos, etc. E a autonomia e a credibilidade, que foi duramente conquistada nas décadas passadas, estariam em risco. Né? Então, isso aqui é um exemplo ilustrativo por que eu acho que o Banco Central deve ter um escopo de atuação bastante limitado. E é isso, Fred. Muito obrigado pelo convite. É isso. Obrigado, professor. Obrigado. Atendido aí a demanda. Foi ótimo. Obrigado. A todos que assistiram, muito obrigado. Vamos ter mais lives também pela frente, então não se esqueçam de seguir a gente pelo Twitter, acompanhar nosso conteúdo. Seguir o professor também Eduardo Zilberman no Twitter dele para acompanhar mais informações sobre a macroeconomia. E é isso. Muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau.